nós temos estudado Apocalipse e tem sido tremendo, maravilhoso. A cada capítulo a gente sabe mais das visões de João sobre o céu. A gente viu no capítulo 1, Jesus Cristo chamando João e dizendo assim para João: vem para cá, João, que eu quero te mostrar as coisas que certamente devem acontecer. E João é levado em espírito ao céu, porque não é possível que ele tenha sido levado em corpo, porque ele vê a glória de Deus, e ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. É bem verdade que quando João vê o fulgor da glória de Deus, ele cai como morto no chão. Então o Senhor Jesus Cristo coloca a mão sobre ele e ele volta, porque Jesus o ergue daquilo que parecia ter sido a morte dele, quando ele viu a glória do Senhor Jesus. E João aí relata que ele viu o Jesus Cristo ressurreto, o nosso Jesus glorificado, com cabelos brancos, com olhos como chamas de fogo, com seu rosto reluzente como o sol a pino, o sol ao meio-dia. Ele viu o Cristo da glória e ele tentou passar para nós com algumas palavras, mas as palavras que ele usa são simbólicas e muito pequenas ainda para nos transmitir a glória do Cristo glorificado. É tão tremendo o que João vê, que ele tenta descrever todas as coisas dele, que ele vê numa figura de linguagem. E aí nós vemos que ele vê também, traz a visão de Jesus andando sobre ou entre os candelabros que é a igreja. Jesus anda no meio da igreja, e ele fala, lembram no capítulo 3? As 7 igrejas da Ásia, e para todas as igrejas ele repete o mesmo estribilho: eu conheço as tuas obras. E Jesus mostra e encoraja cada igreja a alguma mudança, e 2 igrejas Jesus elogia. Mas no capítulo 4, João vê o trono de Deus, e ele diz que esse que está sentado no trono, ele é tão grande e poderoso, que ele se assemelha a uma pedra de jaspe, que é aquela pedra branca, pura, puríssima, que remete à santidade de Deus. Mas também diz que quando ele vê Deus no trono, ele se assemelha também à pedra de sardônio, vermelha, que aponta para a justiça, que aponta para o juízo, que aponta também para a graça, quando ele vê atrás do trono um arco, que é o arco de Deus, que faz referência à graça de Deus. E desse trono saíam trovões, vozes, relâmpagos, que fazem menção ao juízo de Deus. Mas é interessante observar que a graça ele vê antes do juízo. O arco aparece antes do juízo. Então, para nós, é muito bom saber disso, para a igreja, que a graça vem antes do juízo. O arco vem antes dos trovões, relâmpagos e vozes. Porque na natureza não é assim. Primeiro é a chuva, o trovão e o relâmpago. E depois que a chuva passa é que a gente vê o arco. Mas na visão do céu, o arco da graça vem antes do juízo. E o capítulo 4 termina com toda a igreja na sua plenitude, jogando os 24 anciãos, jogando suas coroas no chão e declarando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade vieram a existir. E no capítulo 5 nós vimos então que Deus agora, o Todo-Poderoso, está sentado no trono e está segurando um livro nas suas mãos, e esse livro é a história da humanidade, é a história dos juízos e dos decretos de Deus. E este livro que ele está segurando é escrito por dentro e por fora, que significa que não tem mais nada para ser escrito e que nada foi omitido. E esse livro está todo selado de 7 selos,
só que ninguém pode olhar para o livro e nem tocar nele. E aí João chorou, lá no capítulo 5, no versículo 4, ele chorou, porque ninguém foi encontrado digno de tomar das mãos de Deus o livro. Mas um dos anciãos disse a João: não chores, eis que o Cordeiro de Deus, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para pegar o livro das mãos daquele que está no trono. E esse livro contém toda a história dos juízos e dos decretos de Deus. Quando Jesus toma o livro das mãos do Pai, significa não só que ele vai romper os selos e revelar o que está lá dentro, como também ele tem o poder para levar a cabo toda a vontade de Deus. Então nós vimos isso, e vimos também que foi feita uma pesquisa no céu, na terra e debaixo da terra, e que nessa pesquisa que foi feita, e uma pesquisa exaustiva, não foi encontrado nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, alguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele e de desatar os seus 7 selos, mas somente foi encontrado um, que é Cristo Jesus. Portanto, o capítulo 4 termina dizendo que Deus Pai é digno, mas o capítulo 5 também diz que Jesus Cristo é digno. No capítulo 6, que vimos no domingo passado, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, abre 6 selos. E nós vimos aqui que quando ele abre os selos, do primeiro selo até o 6º selo, vai soltar aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, e a gente viu que vem a fome, que vem a guerra, que vem a morte, e é o juízo de Deus que começa a ser derramado sobre a terra. E então abre-se o capítulo 7, e o capítulo 7 vai falar da igreja glorificada no céu. É tremendo esse capítulo, porque esse capítulo está falando de nós. O capítulo 7 de Apocalipse está falando de nós. Por isso é importante conhecê-lo, entendê-lo e interagir com ele. Então faremos agora a leitura de Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem ao mar, nem às árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos das vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé. Irmãos, todos. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, serão miríades de milhares de anjos que cobrirão todo o céu. Nós não sabemos que número é esse, mas aqui diz que todos os anjos estavam
de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Consegue ver? Os anjos rodeando o trono, depois deles os anciãos que representam a igreja, e depois os 4 seres viventes que vimos em outro capítulo, que são os seres seráficos. E ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, quando eu leio isso, você imaginou todos falando isso? A altura e a força que isso tem? Se nós, quando estamos cantando dentro desse templo, já parece que o céu está se abrindo, você imagine isso aqui. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, só a leitura desse texto seria o suficiente para acalmarmos o nosso coração. Só a leitura. Mas vamos pensar um pouco sobre tudo o que está escrito aqui. O versículo 1 vai falar que ele viu 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. 4 anjos, 4 cantos, 4 ventos. Capítulo 6, 4 cavaleiros. Por que 4? 4 aqui aponta para a totalidade. Quando fala 4, fala totalidade. Aponta para os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Quando está falando que 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, está dizendo que o juízo de Deus, a primeira coisa que precisamos entender então, o juízo de Deus é um juízo universal. O juízo de Deus não é parcial. O juízo de Deus não é para uns excluindo outros. O juízo de Deus vem sobre a terra toda. 4 cantos, 4 anjos, 4 ventos, 4 cavaleiros, totalidade. O juízo de Deus vem sobre tudo e vem sobre todos, está ensinando aqui. Versículo 2: Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Veja, eles têm uma ordem de causar dano, mas foi dada uma ordem de quem? Uma ordem de Deus. Deus está no controle do universo, irmãos. Deus está no controle da história. Deus está no controle dos cavaleiros do Apocalipse. Deus está no controle dos anjos, que representam aqui uma outra cena. Quero que você entenda que Apocalipse não é linear e Apocalipse não é cronológico. Apocalipse vem em cenas. Esta cena, ela é antecipada
porque o leitor de Apocalipse, aqui, o seu coração é acalmado. Porque antes de lermos tudo o que virá de juízo de Deus, Deus está dizendo assim: igreja, calma. Calma, porque nenhum anjo vai fazer coisa alguma e nenhum juízo virá sobre a terra até que todos sejam selados, todos os que são de Deus. Diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Selo é proteção. Quando fala de selar os servos, o que Deus está dizendo é: quando eu selar eles, eles estarão protegidos por mim. Isso está lá em Apocalipse 3:10, que vai nos mostrar que o selo é uma proteção. Porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. A proteção, o selo, vem sobre aqueles que guardaram a palavra de Deus. Por isso a igreja de Jesus é aquela igreja que ama a palavra, que lê a palavra, que ora a palavra, que crê na palavra, que verbaliza a palavra, que tem amor pela palavra de Deus, que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Guardar a palavra de Deus também significa obedecer a palavra de Deus. Quem será selado? Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. E a evidência de ser comprado pelo sangue de Jesus é que eu amo a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, a palavra de Deus me faz falta quando eu não leio, eu me sinto vazio sem ela, eu não me sinto completo e nem pleno. Eu preciso declarar a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu percebo que quando faço isso, Deus está comigo e Deus me protege. Selo é proteção. Segundo lugar, selo é propriedade. Quando Deus sela os seus, Ele está dizendo que nós somos o que está lá em 1 Pedro 2,9, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, como está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e todo aquele que foi comprado, ele está selado. E o selo, a evidência do selo, é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele fala aqui que são os selados. Então vamos ver 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, fala assim: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. Quando a igreja é selada, ela tem o Espírito Santo como garantia. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Nós somos selados e o selo é o próprio Espírito Santo que está em nós. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Filho e Ele vê o Espírito Santo habitando dentro de você. Este é o selo da igreja, este é o selo de proteção, este é o selo de propriedade. Mas também coloca aí Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o selo que garante que nós somos propriedade dele. Quando o juízo de Deus estiver para ser derramado sobre a terra, e ele será, ele dá uma ordem aos seus anjos: não façam nada antes que todos os que são meus estejam selados. Também podemos ver a marca do selo em Efésios capítulo 4, versículo 30,
que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, nos quais vocês foram selados para o dia da redenção. Isso é Efésios 4:30, que creio que está lá em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo, nos quais vocês foram selados para o dia da redenção. Veja, há um selo de Deus para o dia da redenção. Então, selo é propriedade, selo é proteção. E em terceiro lugar, selo é genuinidade, é ser genuíno. Aquele que é selado, ele é genuíno, ele não é hipócrita, ele não é falso, ele não é religioso, ele não é como os fariseus, que Jesus vai dizer lá em Mateus 23, ai de vós fariseus e escribas, vocês são como caixões caiados, lindos por fora, mas podres por dentro. Jesus consegue olhar o interior das pessoas, e este selo com o qual nós somos selados é um selo que dá genuinidade. Deus separa o trigo do joio, os filhos dos rebeldes, os filhos daqueles que não são filhos. Então haverá uma marca, um selo, que é a presença do Espírito Santo de Deus, e é isso que nos ensina ali o versículo 3, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus. Então, versículo 4, do 4 até o 8, vai falar que ele ouviu o número dos que foram selados, e o número é de 144 mil. Irmãos, existem algumas interpretações para esses 144 mil. Algumas pessoas interpretam de forma literal, mas não pode ser entendido assim. Se interpretarmos 144 mil de forma literal, nós vamos perceber que isso não tem coerência com os outros capítulos e nem coerência com o livro de Apocalipse. A interpretação que os salvos serão de número de 144 mil é incoerente, desarmoniosa, inconsistente e sem fundamento. Portanto, não podemos nem perder tempo com esta interpretação. Existe uma outra interpretação que diz que os 144 mil serão aqueles judeus de sangue, descendentes das tribos, que ainda irão se converter. Contudo, não conseguimos encontrar sustentação para esta afirmação. No conjunto das Escrituras, não há harmonia para sustentar esta vertente teológica, né, vamos colocar assim, esta vertente teológica que afirma que os 144 mil são aqueles que são descendentes de sangue dos judeus, das 12 tribos de Israel, e isso não faz nenhum sentido, porque as Escrituras nos afirmam com muita assim, veemência que todas essas pessoas, o Israel de Deus, é um Israel espiritual, não é um Israel biológico, consanguíneo. Veja Gálatas 6,16, coloca para mim ele, Giovana, Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Todos aqueles que são feitos descendentes de Abraão. Todos os que são descendentes de Abraão são Israel de Deus. Coloca para mim Romanos capítulo 9, versículos 6 a 8, para nós entendermos. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, está vendo? Não são propriamente os da carne. Não dá para falar que os 144 mil é uma descendência de sangue.
mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa, versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Quando nós vamos lá para Lucas, capítulo 19, versículo 9, nós sabemos que Zaqueu foi um homem que teve um encontro com Deus. E Zaqueu teve um encontro com Deus e entregou a sua vida a Jesus, porque ele disse assim: Senhor, se eu fiz mal para alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e vou dar metade dos meus bens para os pobres. E quando ele dá essa evidência de que se encontrou com Cristo e de que foi salvo, Cristo diz para ele: eis aqui mais um filho, a salvação chegou nesta casa, e este homem também é um filho de Abraão. Ele não diz um filho de Deus, ele diz um filho de Abraão. Por quê? Porque ele está se referindo à promessa. Portanto, os 144 mil, eu não vou me deter mais aqui, irmãos, porque aqui a ideia não é fazer um estudo profundo, teológico, mas é dar alguma base para que os irmãos também, quando lerem a Bíblia, não ficarem enganados. Esses 144 mil fazem referência à igreja na sua plenitude. Ao mesmo tempo, quer dizer também que Deus conhece e sabe todos os que serão salvos, porque está escrito lá em 2 Timóteo, deixa eu ver se eu acho esse texto, 2 Timóteo 2,19, diz assim: entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Neste sentido, sim, Deus sabe todos os que estarão com Ele no céu. Porém, esta contagem é divina, esta contagem não é humana, porque quando João vai olhar a multidão, lá no versículo 9, acompanhe: depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar. João está dizendo, da minha perspectiva, não numera, e são a mesma multidão, os 144 mil, e essa multidão que João está vendo é a mesma multidão, não são multidões diferentes, não são povos diferentes, é a mesma. E eles assim, não dá para enumerar, ela é inumerável. Isso está lá em Gênesis 15, versículo 5, coloca lá para mim. Então conduziu até para fora e disse para Abraão: olhe para o céu, Abraão, sai da tua tenda e dá uma olhada para o alto, e conta, Abraão, essas estrelas que estão aí, vê se você pode contar, assim vai ser a sua descendência, impossível de contar. Lá em Hebreus capítulo 11 também, versículo 12, está escrito: por isso também de aliás já amortecido, Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, inumerável. Primeira característica da igreja glorificada, não pode ser contada. A igreja de Jesus Cristo é inumerável. Quando nós estivermos no céu, nós olharemos para os nossos irmãos, e é muito importante entendermos uma outra coisa. Outra característica da igreja no céu, além de ela ser inumerável, ela vai ser uma igreja toda vestida de branco. O que isso quer dizer? Não tem rico, não tem pobre, não tem influenciador, não tem influenciado, não tem fraco, não tem forte, não tem título e não tem aquele que não sabe nada, nada disso. A igreja é uma só. Não há mérito humano, o mérito é de Cristo. Ele nos comprou e Ele nos lavou com o seu sangue, e nós fomos lavados no sangue de Jesus, e as nossas vestes são alvas como a neve, porque foram lavadas no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja glorificada é a igreja comprada pelo sangue. Por isso que está escrito que a igreja está lá com vestes brancas, diz o versículo 9, vestes brancas. Outra característica da igreja glorificada, lá no versículo 9, é que a igreja está em pé diante do trono. O que isso significa? Posição de honra. Quando você estiver no céu, você não vai estar lá no céu ajudando o anjo a afinar a harpa.
Você vai estar lá no céu passeando. A palavra de Deus diz que você vai estar no céu, em pé, diante do trono. E que lá no trono de Deus tem taças. E essas taças estão cheias de incenso, que representa as orações dos santos. E nós estaremos em pé com Cristo, governando com Cristo, sendo corregentes e coparticipantes do governo de Deus no céu. Irmãos, essa é a igreja glorificada. Ela tem uma posição de honra, ela está em pé. Mas também está dizendo que ela veste branco, ela é pura. Mas também está dizendo que é gente de toda nação, de toda tribo, de todo povo e de toda língua. Irmãos, nós sabemos que Abraão ouviu que todas as famílias da terra seriam benditas no nome dele. Mas uma coisa que talvez você ainda não tenha lido é Gênesis 22:18. Gênesis 22:18 não fala de família. Gênesis 22:18 diz que todas as nações da terra serão abençoadas. Há um crescente, irmãos, o horizonte se amplia. E a gente vê aqui que é gente de toda nação, de toda tribo, de todo povo e de toda língua. Outra coisa importante que nós observamos na igreja glorificada é uma igreja que está adorando, versículo 10, e clamavam em grande voz, dizendo, clamavam. Sabe o que é clamar? É diferente de orar baixinho. Clamar é diferente de fazer uma oração sussurrando. Clamar é diferente de fazer uma oração tímida. Clamar significa erguer a sua voz, e de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e com todo o seu espírito, e com todas as suas forças, e com toda a sua mente, glorificar a Deus Todo-Poderoso, que está no governo do céu e da terra. Clamava no céu, e ela dizia assim, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Só isso. Porque, irmãos, a maior alegria nossa no céu vai ser essa, estar na presença de Deus. E eles se limitaram a isso. Pertence à salvação. Ele me tirou da morte, Ele me tirou das trevas, Ele me tirou do ódio, Ele me tirou do abandono, Ele me tirou do pecado, Ele me tirou da injustiça, Ele me tirou da dor, Ele me tirou do adultério, Ele me tirou da lama do pecado, Ele me tirou do inferno, Ele me tirou das trevas, Ele me transportou para o céu, Ele me deu vida, Ele me deu amor, Ele me deu graça, Ele me deu paz, Ele me deu alegria, Ele me deu esperança, Ele me deu vitória, Ele me comprou, Ele me ama. Oh, irmãos, esse é o nosso Deus. A igreja glorificada vai estar no céu clamando. Nós podemos começar a fazer um treino na terra. Não é? Porque essa é a verdade bíblica de Apocalipse. A igreja é vitoriosa, a igreja está de branco, a igreja está no céu, a igreja é indestrutível, a igreja está lúcida, a igreja está consciente, a igreja é corregente, a igreja governa com Deus, a igreja pertence ao Cordeiro, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Essa é a realidade nossa, irmãos. Lembra o que nós aprendemos? A palavra de Deus é a verdade. E a verdade muda a realidade. A gente pode olhar essa realidade hoje e dizer, pastor, você pode dizer, o senhor não conhece o que estou passando, o senhor não sabe das minhas dores, você não sabe das minhas lutas, você não sabe das minhas perdas. Deixa eu ir logo para o final, falta 5 minutos. Mas eu quero dizer para você o que está ali no versículo 15, que diz assim, antes, irmãos, tem algo bem importante no versículo 14 que eu não posso deixar de falar. Está escrito assim, respondi-lhe meu Senhor, tu o sabes. Então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Precisamos entender uma coisa, que a igreja não será arrebatada secretamente antes da tribulação. A grande tribulação que está se referindo aqui, é aquela que virá nos dias da apostasia. Virá quando vier o filho da iniquidade, o anticristo. Quando vier aquele que é como o Messias satânico, aquele enviado por Satanás,
para atormentar, para iludir, para manipular, para seduzir as pessoas ao engano. Ele terá poder, inclusive para destruir os santos de Deus. Mas quando o Apocalipse fala que ele tem poder para destruir os santos de Deus, significa que ele tem poder de nos matar só. O poder dele é só contra o nosso corpo. Mas Jesus ensinou: não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Temam a mim, que posso matar o corpo e lançar a alma no inferno. Satanás só pode atingir o nosso corpo, nada mais. O anticristo terá poder somente contra o corpo. Porém, o nosso espírito é livre. O nosso espírito está nas mãos de Deus. Jesus na cruz disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito está nas mãos do Pai. Mas essa grande tribulação, a igreja não será arrebatada secretamente na grande tribulação. A igreja será retirada da tribulação. Tá bom? No meio da tribulação. Isso está lá em Mateus, capítulo 24. Tá? É bem importante entendermos isso, irmãos. Mateus, capítulo 24, versículos 21 a 23, que diz assim: Jesus está falando no seu sermão profético aqui, escatológico, acerca do fim dos tempos. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Ele está falando da tribulação dos últimos dias. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos, por causa da igreja de Jesus, aqueles dias serão abreviados. Agora sim, caminhamos para o final, versículo 15, que diz: razão porque se acham diante do trono esses que foram tirados da tribulação, servem a Deus de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a boa notícia, irmãos. Essa é a boa notícia. Que notícia? O Cordeiro de Deus está assentado num alto e num sublime trono. Que outra notícia? O diabo não tem o poder de mexer uma unha sem falar com ele primeiro. Quem manda é Deus. O diabo, disse Lutero, é o diabo de Deus, no sentido que o diabo está na corrente de Deus e não faz nada sem Deus mandar. Deus está no controle. Não existe uma guerra de Deus contra o diabo está derrotado. O diabo não tem nenhuma chance. O diabo simplesmente não pode fazer absolutamente nada sem pedir permissão para Deus. Leia o livro de Jó. O diabo não pode fazer nada sem ir diante do trono e perguntar: eu posso? Porque tem quem manda, e quem manda está no trono, e o nome dele é Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Jesus Cristo nosso Senhor, Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade está no controle. E essa Trindade divina e o próprio Jesus nos apacentará. Haverá um dia que toda lágrima dos seus olhos Ele vai enxugar. Ele é que vai colocar a mão no seu rosto, passar o dedo e enxugar. E Ele vai te apacentar. Vai dizer: meu filho, minha filha, você foi fiel comigo, você me amou, você me obedeceu, você evangelizou, você orava, você me amou, você deu aos pobres, você fez o que eu mandei, você sofreu, eu sei, você chorou, eu sei, você passou por aflições, eu sei, mas agora
acabou. Agora você está comigo, e você viverá comigo pelos séculos dos séculos. E aqui não tem dor, aqui não tem morte, aqui não tem trevas, aqui não tem sofrimento, aqui não tem perdas, porque o Senhor está no trono. Essa é a realidade da igreja de Jesus. Irmãos, que boa notícia para começarmos uma semana. Por isso que está escrito: as aflições do tempo presente em nada podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Ainda que tenhamos uma pequena tribulação nessa vida, o que nos espera é muito mais do que os olhos podem imaginar, do que a mente pode pensar, do que o coração pode sentir. Está muito mais além. É aquilo que Deus preparou para nós. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, hoje é o dia de você entregar-se a Ele. Dia 12/12 nós vamos fazer aqui os batismos. Nós temos mais ou menos 20 pessoas para batizar. Vamos ter aqui até um coral. Vai ser lindo, irmãos. E talvez você esteja aí pensando: será que eu vou para o céu? Se você confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e se você viver uma vida de obediência ao Senhor, e dizer: Espírito Santo, enche-me, sela-me, você irá para o céu. Creia em Jesus Cristo, alinhe a sua vida com o Evangelho, porque você irá para o céu. Se você tem dúvidas acerca da sua salvação, me procure. Se você hoje fez ou ainda fará uma oração entregando a sua vida a Jesus, depois me procure, porque eu quero ter a alegria de levar você para o batismo, para os pés de Jesus, assim como um dia me levaram. Eu e a minha esposa fomos batizados juntos. O pastor teve que segurar uns 5 minutos embaixo da água para ver se tomava jeito. Mas Deus é bom. Deus é bom. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Eu quero orar junto com você. E nessa oração eu queria que você fechasse os seus olhos e tentasse imaginar o céu, como João descreveu. Veja agora os anjos de Deus ao redor do trono. Tantos anjos que você não consegue contar. Mas depois dos anjos, veja uma grande multidão mais para perto do trono. E em volta da grande multidão, os anjos de Deus. E mais para o centro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. E agora veja Jesus. Ele está no trono, mas Ele está enxergando você. E Jesus está indo na sua direção. E Ele está colocando a mão no seu rosto, passando o dedo no seu olho e tirando uma lágrima e dizendo: eu mesmo apacentarei você. Eu vou cuidar de você. Eu amo você. Eu morri naquela cruz por você. Senhor Jesus, nós não temos como agradecer tão grande amor e nem tão grande salvação. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida digna do Teu sacrifício. Alinhe a nossa vida com a Tua vida e usa a nossa vida para a Tua glória. Consagramos hoje nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, nossos caminhos ao Senhor. E pedimos, Senhor, dá-nos ousadia, coragem, poder e unção para multiplicarmos este bendito e maravilhoso Evangelho, a boa notícia, a palavra do Senhor. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.